Eu ia falar um pouco das questões de natureza política que me envolveram o Edson Aragão com relação à transformação da cidade de Sobral. E depois teria um pendrive onde eu mostrava os projetos nascidos a partir dessas decisões, na qual eu participei como coautor, ou então como próprio autor, dentro já do serviço público, ou do trabalho dentro da universidade, dentro da Prefeitura Municipal, onde eu exerci alguns cargos, algumas funções. Por uma razão inexplicável, deve ter sido com uma questão climática. O pendrive não abriu aí, né? Não sei o que ocorreu. Vai ficar um pouco prejudicada a imagem, as imagens, para que vocês pudessem conhecer a cidade e o que aconteceu lá. Eu trouxe o livro do Romeu Duarte, acerca de Sobral, que está aqui, mas eu não vou mostrar a vocês, porque é muito ruim mostrar isso aqui dessa maneira, não é? Porque também foi produto, não é, do interior. O Romeu Duarte, professor, é ex-superintendente do IFAM, aqui no Ceará, e isso aqui foi objeto da tese de doutorado dele na USP, na FAU-USP. E o livro tem melhor no livro são meus desenhos, né? Pois bem, eu preciso fazer para quem conhece Sobral, não é? Também tem umas estudantes, tem uma escola de arquitetura recém-inaugurada em Sobral, e aqui temos colegas de lá. Lá está a Cibele e a Priscila. São alunas da escola de Sobral, do curso de arquitetura da Universidade de INTA. Pois bem, a cidade de Sobral, essa distinção, essa diferença, o que nos distingue, tem sido a redescoberta, no caso específico da cidade de Sobral, não é? De novos valores nascidos das transformações econômicas que o tipo de vida e ocupação econômica do Estado, na própria cidade ou na região, promoveram. A cidade, eu também não quero ser professoral, vejam bem, eu estou dando uma informação, quem conhece a cidade sabe, quem não conhece, quem não está afeito a essa questão das nossas diferenças, o Estado do Ceará, indiscutivelmente, é o Estado, quer dizer, é a essência, a diferença única na questão da formação do que se chamou depois de Nordeste, não é? Anteriormente, o Brasil, essa parte do país, eu estou chamando de Norte. O Nordeste, segundo o Liberal de Castro, é a invenção dos ingleses, com a Great Western Railway, que nunca chegou aqui, saiu de Recife, só chegou até Natal, não é? Até então era Norte. E essa região, o Ceará, foi ocupado com 100 anos de atraso. Os índios eram valentes aqui, o pessoal não conseguiu chegar. Vinha de Pernambuco e morria no meio do caminho, inclusive os donatários. Foi desse jeito. 100 anos depois, a ocupação se deu, não é, com 100 anos de atraso. Aí dominaram os índios, porque traziam índios dominados da Paraíba e de Pernambuco e apoiavam os portugueses. Pois bem, essa diferença de ocupação caracteriza-se por uma questão muito interessante na ocupação do território cearense, ou brasileiro, desse ponto. Porque havia um processo, todo mundo que estudou o desenvolvimento do país, a ocupação, todos os pensadores que se dedicaram a discutir as questões do desenvolvimento do país, afirmam que havia um problema de navegação que impedia que os navios aportassem no litoral do Ceará. Quer dizer, eles aportavam se fossem pequenas embarcações que saíam de cidadezinha em cidadezinha no litoral. Mas as grandes naus que vinham da Europa eram afastadas, o vento norte afastava o cocoruto do país, quer dizer, o Rio Grande do Norte e o Ceará conformam essa curva, e o navio ou parava em Belém, os grandes navios, ou em São Luís, ou em Recife, aqui não chegavam. Então a ocupação se deu, não é, do interior para o litoral, e em características muito diferenciadas, porque não havia rios navegáveis. Nós tínhamos aqui uma atmosfera muito difícil, muito árida, não tinha riqueza, não é? E as pessoas não vinham para cá e os rios também não nos favoreciam.
No século XVII, começou um processo de expansão econômica a partir da Casa Garcia, da Bahia, através da Casa Garcia, como é? Me ajude aí, professor. Garcia Dávila, e os grandes engenhos de Pernambuco na criação do gado, porque não podia se atrapalhar a produção do açúcar, que era a matéria-prima mais extraordinária do nosso primeiro desenvolvimento econômico, e a criação de gado atrapalharia, por exemplo, as grandes plantações. Então, começaram a haver, não é, as sesmarias, autorizavam os fazendeiros, não é, os grandes proprietários de terra, a criar os seus rebanhos em direção a esse lugar. Não é? O que ocorreu? Vinham pelo São Francisco, saiu do São Francisco, atravessavam a Bahia, entravam ao Pernambuco, chegavam ao Ceará, tinham dois caminhos, não é? O caminho real de dentro e por fora. E no Ceará entravam por Oricó, passavam por Sobral e daqui iam para o Maranhão e voltavam. Imagina que coisa extraordinária. Tangendo boi. Sabe que tangendo boi é uma coisa facílima. Uma pessoa leva 100 bois facilmente, né? Não precisa escravo, não precisa de nada. Precisa de gente para cuidar das boiadas. E em cada ponto da cidade, onde foram se instalando as pequenos pontos de contato, foram surgindo naturalmente os povoados que deram origem às cidades. Sobral nasceu desse período, o Icó, não é? E a cidade do Aracati. Essas cidades que foram tombadas pelo patrimônio e depois Viçosa, elas nasceram desse primeiro ciclo econômico, não é? Que algumas pessoas chamam, alguns intelectuais, da cultura, do ciclo da cultura do couro, não é? Civilização do couro. Porque a produção era exatamente em cima da criação bovina, de gado vácuo, a utilização do couro, as comidas que surgiram subsequentemente a isso, aí, o padrão de hábitos, e é possível ainda encontrar no interior do Ceará casas e fazendas, ou ainda resíduos dessas fazendas, ruínas dessas fazendas, onde, por exemplo, a amarração madeiramento da copa era feito com tiras de couro, como também era utilizado dobradiça, em vez não tinha aço, não tinha como manufaturas dessa natureza, usava pedaços de couro, como também o couro transformava-se em janela, ou porta, ou vedação, elemento de vedação. Então, esse ciclo, no caso específico de Sobral, a cidade passou por 4 ciclos. Teve a cultura bovina, a criação do gado, depois o comércio, depois a industrialização e, naturalmente, nesse processo todo, a industrialização surgida com relação à cultura do algodão. Não é? Esses cenários diversos configuraram a cidade como ainda hoje você encontra perfeitamente distintos e marcados edificações dessas épocas diferenciadas, e a evolução dos nossos sobrados, etc., se encontram na cidade e foram tombadas. Agora, nasceu desse esforço sobre-humano de ocupação do Nordeste, e naturalmente da expansão da riqueza, não é? Esse tipo de cidades, ou de lugares. Não é? Por exemplo, o Zé de Alencar tem um livro chamado O Sertanejo, que ele diz assim: o velho Campelo no século XVII, saiu de Pernambuco, né, em direção ao Campo Maior. O Campo Maior, aqui no nosso sertão, é a cidade de Xeramubim, onde nasceu o Fausto Nilo, né, e Antônio Conselheiro. Ele se instalou lá. Naturalmente, esse cara, como eu sou de origem portuguesa, ele deve ser um dos meus velhos parentes aqui, mas ficou nessa época lá em Xeramubim e fez suas fazendas. Pois bem, nessa condição, a cidade de Sobral transformou-se no século XIX, indiscutivelmente, a cidade mais importante do ponto de vista da vida cearense. A primeira ferrovia não foi entre Sobral e Fortaleza, era entre Sobral e Camocim, de onde saía a produção industrial na época, no século XIX, em direção à Europa. E a cidade, eu não sou antropólogo, não tenho base científica nenhuma para dizer o que eu vou dizer, para afirmar o que eu vou dizer aqui. A cidade de Sobral, isoladamente, bastava-se a si mesmo, né? Ela criava suas condições de convivência e a sua relação era via marítima, com a corte, na época, ou com a Europa, não é diretamente. E vice-versa, vinham de lá para cá. Então,
cidade de Fortaleza não tem importância alguma nesse período. A importância de Fortaleza como núcleo urbano é do século XX, né? E aí começou nessa mudança a transformação da cidade de Sobral no sentido das modificações, digamos, morfológicas do seu tecido urbano, a experiência já, o cinema que o cinema trouxe, etc, etc, e a cidade transformou-se no que é hoje. Muito bem. Houve uma falência, um período muito de decadência do ponto de vista da vida econômica de Sobral, que só foi recuperada há pouquíssimo tempo. Eu não quero falar muito sobre isso, quer dizer o seguinte: na medida em que, em certo momento, um grupamento político, do qual, por exemplo, já fiz referência, o Adilson Aragão é um deles, uma geração de indivíduos, de pessoas, dotados de virtudes cívicas, governaram o município, mudaram de rota no sentido de compreensão do que precisava ser feito. Mudou-se, primeiro, a forma de gerir os negócios da cidade, a forma de administração. Depois, a cobrança de impostos. Depois, essa questão fundamental, para mim, e por isso que eu me envolvi, não é? A descoberta dos valores intrínsecos da cultura sobralense no plano da sua formação histórica. No mês de fevereiro de 1997, eu fui contratado pelo prefeito Cid, que hoje é o governador do Ceará, ele tinha 2 meses de governo, para coordenar uma equipe que cuidou do levantamento, né, dos aspectos morfológicos, das pesquisas econômicas, históricas de Sobral, para dar origem à instrução de tomamento no IFAM. Pois bem, nós trabalhamos lá 7 meses, de fevereiro a setembro, com um grupo de arquitetos de maior capacidade. Por exemplo, um deles é o Domingos Linheiro, que é colega nosso, o Paulo Alvino conhece, foi do IFAM, uma pessoa extraordinária, baiano, mas com toda a feição portuguesa da sua origem, não é? É duro o Linheiro, mas trabalhamos juntos esse tempo todo, fomos mal pagos, não é? Nós éramos uma equipe, 5 engenheiros, fora os desenhistas, os cadistas, quem nos ajudou, e principalmente os profissionais de história, a quem a gente deveu, e geógrafos, a quem devemos as informações mais diretamente ligadas à própria formação da cidade. Pois bem, isso aconteceu em 97, em setembro entregamos o trabalho, e em 99 a cidade foi tombada. E foi tombada numa circunstância muito peculiar. Não foi o sítio histórico de Sobral, como um todo, com todas as suas diferenças e interferências, foi tombada pelo patrimônio histórico transformado em monumento nacional. Isso gerou, imediatamente, não foi imediatamente, mas, por exemplo, isso restabeleceu a autoestima da população com relação aos seus valores. Hoje é perfeitamente diferente e distinto o que as pessoas entendem como patrimônio. Por quê? As pessoas já se promovem, já se relacionam, já defendem esses valores que anteriormente estavam absolutamente desprezados. Nesse cenário, fundamentalmente, foi gerado por uma decisão de natureza política, porque na época que eu fui trabalhar em Sobral, fui contratado para trabalhar em Sobral, nós ganhamos depois algumas licitações para a cidade de Có, para a cidade de Xeramubim, para a cidade de Aquiraz, que é uma cidade litorânea, muito perto aqui de Fortaleza, para trabalhar com a questão da restauração ou o próprio trabalho ligado ao patrimônio, financiado por 2 programas. Um era o Monumenta, que hoje fundiu-se, né, o programa Monumenta, o outro era o ProURB, que era um programa do Banco Mundial que financiava isso aí. Pois bem, nenhuma dessas cidades conseguiu os feitos ou o caminho, a natureza do caminho que determinou o que aconteceu em Sobral. Por quê? Porque essas cidades geriram seus negócios administrativos, não se interessaram pelo que estava sendo proposto, não deram a menor importância à dimensão. O ICO, nós restauramos, o ICO tem um teatrinho pequeno, que era apoiado com carnaúbas, foram restauradas, não usou a carnaúba, como o professor já explicou, usamos
usamos tubos de ferro pintados para mostrar, nunca foi inaugurado, né? Eu só estou contando aqui as dificuldades. A Prefeitura do Icó nos deve à equipe que foi contratada numa licitação legítima, R$ 47.000. Até eu estou falando dos valores para vocês verem como as coisas são engraçadas. Entretanto, não é? Isso foi um exemplo muito ruim, né, no Icó, porque o Icó também é uma cidade interessantíssima, tem um pedaço dela, um conjunto, tinha uma harmonia extraordinária, um rocio gigantesco, onde a gente desenhamos a praça, como desenhamos também alguns edifícios foram restaurados, e algumas igrejas. E essa dificuldade de não termos completado o trabalho lá, só se deu com a sua completude, com essa eficiência, esse vigor em Sobral, em função dessa questão. Eu vim discutindo sobre a questão da cultura há muito tempo com alguns colegas, a natureza política da questão cultural, da questão da arquitetura, não é? Quase sempre a gente se engancha numa discussão, às vezes, muito difícil, bizantina, não é? Com relação aos valores culturais que a gente tanto preserva. Entretanto, se não tivermos compreensão do que significa politicamente essas ações, nós não avançaremos, porque, por exemplo, havia um jargão dentro da administração pública aqui no Ceará, dos projetos estruturantes. Projetos estruturantes são projetos viários, não é? São os projetos, e nós introduzimos lá em Sobral uma discussão sobre que a cultura também é um projeto estruturante. O patrimônio é um projeto estruturante. Por que é estruturante? Porque ele canaliza esforços, ele multiplica as oportunidades de participação das pessoas. Estou falando da cultura. Estou me referindo à questão cultural. Dimensiona-se uma visão muito mais ampla, você compartilha com mais gente, se, por exemplo, for compreendida. Então, estrutura as cidades, os cidadãos, envolve-nos numa movimentação que não fica somente e apenas local. Ele se transforma na sua relação com o mundo. Então, em Sobral ocorreu, de fato, uma mudança extraordinária, não é? Onde tanto a administração municipal, onde alguns arquitetos envolvidos, onde o próprio IFAM, o Instituto do Patrimônio, não é? Contribuíram extremamente para o que aconteceu lá. Pois bem, houve, e na medida dessa compreensão, por essa razão que o pendrive que eu trouxe para mostrar, sem parar em nenhum momento, assim, isso é só distinguir, estavam distinguidos lá, o que significa, o que era a restauração de vários edifícios, considerando a presença do IFAM, esses pressupostos que o professor também acentua, não é? Eu vou ter que dizer, nominá-los, não tem como mostrar, eu vou ter que dizer alguns, para não enfadá-los. Eu cito o Teatro São João, a briga pela restauração da Casa da Cultura, que aí cito de novo o professor e arquiteto Edilson Aragão, que junto com o atual prefeito, que se chama Clodoveu Arruda, e carinhosamente a gente chama de Veveu, né? E o Gilberto Gil, quando era ministro, chamava ele de Vevel, porque confundia com Zezéu, né? Vevel, porque Zezéu era o deputado que andou aqui ontem, não sei se vocês recordaram, que é arquiteto. Pois bem, eles dois moveram uma ação, não é, contra a destruição de um casarão histórico que ia se transformar num supermercado, comprado por um caririense, um cara de Juazeiro do Norte. Claro, com a ação ganharam. O governador da época era também uma pessoa de Sobral, era o Ciro Gomes. Arranjaram os seus recursos e restauraram o edifício. E hoje é a Casa da Cultura. Tudo bem. Então, a série de edificações, o anexo da Câmara, que era um prédio em ruínas e lamentavelmente virou um estacionamento, também foi restaurado na sua configuração externa, porque tinha uma parede, né? Lá, por exemplo. O projeto de melhoria da qualidade do espaço que envolvia a igreja a Igreja das Dores, o Largo das Dores, que era um areal, foi transformado
pondo numa praça. O primeiro projeto que nós fomos contratados, um projeto específico, não é, de arquitetura, não é, foi essa pracinha. Depois houve um concurso público, também liderado pelo professor lá, que cuidava da margem esquerda de onde nasceu o rio. A cidade, como todas as cidades de origem portuguesa, ficam de costas para de onde nasceu, do rio. Porque o rio era um objeto de dejetos, jogava-se, matava, o gado era morto ali pela corrente do rio, né? Fortaleza é uma cidade, agora não dá para você perceber, mas até bem pouco tempo, você dava para se notar que a cidade era de costa para o mar, não havia os clubes, os edifícios que beneficiaram a cidade no primeiro processo de urbanização, eram voltados para dentro, né? O mar, não havia hábito do uso da praia. Pois bem, a cidade voltou-se para o rio, houve um projeto de urbanização, um concurso público nacional promovido pelo Instituto de Arquitetos, que é a equipe que eu também partilhava, ganhamos o concurso. Esse envolvimento passou a ser constante até que a prefeitura me convidou e eu ocupei duas funções públicas. Eu fui um tempo secretário de Planejamento e Meio Ambiente e em seguida, no outro mandato, secretário de Cultura. E hoje eu sou assessor ao gabinete do prefeito e chefio um escritório técnico, né, de projetos. Então, a grande qualidade, naturalmente, nascida daí, foi a conexão dos monumentos históricos e os espaços livres, as praças existentes, que foram todas reconstruídas ou restauradas e vão ser feitos mais. Agora, não vou nominar mais coisas, mas quero dizer o seguinte: pelo PAC das cidades históricas, nós vamos ter que restaurar vamos proceder à reforma de algumas praças, das igrejas, do Museu Diocesano, do Museu Dom José, que é um museu sacro, é o quinto em dimensões assim, continentais, brasileiras, é o quinto em importância, não é? Mais algumas praças, como eu falei, algumas igrejas vão ser restauradas. Esse museu, a reconstrução do Museu Madi, que foi um movimento artístico nascido na Argentina, liderada pelo Ardenquim, que é um pintor uruguaio, que esse grupo doou um conjunto de 100 obras e foi feito uma apenas sala de exposições e houve uma enchente, invadiu o rio Acaraú, invadiu e nós estamos refazendo o projeto, ocupando as partes externas. Uma grande qualidade da cidade de Sobral também foi a possibilidade de você, e sim, aí o compartilhamento meu com as diversas autoridades, etc., no sentido de localizar uma série de equipamentos junto exatamente onde a cidade nasceu, que era a matriz. Então, ali existe uma biblioteca municipal, ali uma velha fábrica em ruínas foi restaurada para se transformar na Escola de Comunicação Arte de Ofício, e ali povoa-se a cidade com uma série de eventos, exposições, etc., que nós estamos construindo aos poucos, né, aos bocados, mas que tem já surtido os efeitos. Qual seria, por exemplo, ainda, as possibilidades concretas de transformação ou de mudança da cidade de Sobral num plano muito curto? Além dessas questões todas que estão relacionadas com o patrimônio, a defesa do patrimônio histórico, algumas questões subsequentes ao crescimento da cidade, né, transformar a cidade em referência, o município em referência com relação ao ensino, o ensino fundamental. Nós já temos nos qualificado sempre em posições muito boas junto a esse índice que todo ano sai da classificação das escolas, as redes hospitalar. Agora, existe ainda muita coisa a fazer para o Sobral, que está relacionada com as suas periferias, com as dificuldades de mobilidade da população, o abandono natural, né, como eu diria assim, não é abandono, mas é o seguinte, o não atendimento assim, imediato das necessidades mais fundamentais da população mais pobres, né, e uma coisa lamentável, mas está acontecendo lá, que é a localização de unidades de habitação que estão fora de propósito no sentido da Minha Casa Minha Vida, que eu não estou entrando aqui no mérito, mas é o seguinte, em curso está sendo feito
então nós estamos enterrando a fiação aérea, né, no centro histórico. Quer dizer, nós desenhamos os passeios, a unificação dos padrões do recobrimento dos passeios das calçadas e a internalização de toda a fiação aérea no centro histórico. A cidade está muito quebrada, ela está nessa fase exatamente a pior, né, que acabou as internalizações, você vai ter que começar a ligar as questões. Então, nesse processo todo, há um grau de dificuldade enorme. A população às vezes reclama muito, mas de qualquer sorte, eu considero uma experiência exitosa no sentido da planificação, da ação municipal com relação à questão sem esquecer do apoio que o Instituto Patrimônio Histórico tem dado à cidade de Sobral. Inclusive, o Linheiros acabou de entrar aqui, aí eu me lembrei, o projeto da casa do Capitão Mor, que foi restaurada pelo Linheiros, né, pela equipe do IPHAN, foi financiado pelo próprio IPHAN. O IPHAN foi que pagou a restauro. É uma pequena casa, mas com processos assim muito sérios de haver a pesquisa arqueológica, a contratação do professor do Recife, Marcos Albuquerque, da Universidade de Pernambuco, que fez isso lá, fez para o teatro e que fez para algumas questões. Que hoje até o IPHAN, até na reformulação, na internalização da fiação, o IPHAN exigiu um estudo, né, e os arqueólogos acompanham de perto a escavação não tem encontrado nada muito, muito importante, mas, de qualquer sorte, esse é o tipo de ação que tem sido desenvolvido na cidade de Sobral, que eu gostaria muito de promover, porque me distinguiu, não é? Porque desde que começou essa transformação, que eu trabalho em Sobral e fiquei por lá. Hoje moro em Sobral parte do meu tempo e dedico minha vida, não é, a essas questões. O que me assusta agora, o que eu poderia falar como ponto essencial de uma crítica que possamos fazer, é que o capital imobiliário, que não tinha se preocupado com Sobral, né, agora está entrando com força aí. O capital imobiliário, o exemplo é essa cidade que vivemos aqui onde nós estamos, onde essa ganância pelo lucro, essa visão absolutamente idiota de progresso, incompreensão do que se chama progresso, transformando a cidade, não é, num lugar impossível de você morar numa unidade unifamiliar. Não é? Você só pode viver em apartamentos, porque o empilhamento, como eu diria assim, a palavra é isso, a edificação de edifícios de muitos pavimentos em todas as regiões da cidade, em todos os bairros subúrbios, é uma coisa absolutamente errada, equivocada. Mas o que ocorreu em Fortaleza é o receio que eu tenho que possa ocorrer em Sobral. Aqueles que compraram a Câmara Municipal, isso eu não tenho medo nenhum de dizer, alteram os planos diretores, alteram a sistemática que você possa ter estabelecido com o processo de controle urbano, não é? E altera o que quiserem. Então, por exemplo, em Sobral, o meu receio é de que aconteça isso, e eu digo meu receio, mas já está acontecendo. Chega-se aí, não é? E o nosso futuro é a ampliação desse tipo de pressão, que nos levará a uma situação deplorável. Lá nós temos brigado para manter, pelo menos, o miolo da cidade, onde você descortina uma unidade horizontalizada, quebrada apenas pelas chaminés das velhas fábricas ou pelas torres das igrejas, que são elegantes, de influência pernambucana no seu desenho, elas são esguias, as igrejas de Sobral, não é? Então, isso permaneceu, a gente tem brigado muito, tirar todas as interferências que possam prejudicar essa visão, e cujo fundo é a Serra da Meroca, que era um dos portugueses que ocuparam inicialmente aquele lugar, se socorriam quando ficava muito quente, tá certo? Então, esse é o receio que eu tenho, e o receio que muitas pessoas têm do que possa acontecer com a maravilhosa, extraordinária cidade de Sobral, porque ela pode se transformar pode perfeitamente se transformar como essa macaqueação fortalezense, miamiesca, como eu chamo, alguns arquitetos não gostam, mas miamiesco, que é uma mistura de símio com
com Miami, não é? Porque é o que nós estamos parecendo. Não, sem caráter, não é? Não dá, apesar de Salvador ter também tem uma pressão imobiliária, capital imobiliário, mas a cidade tem valores que não se perderam. Fortaleza está sem caráter, não tem nada. Se procurar o que representa o nosso passado, você não encontrará nada, a não ser o Teatro José de Alencar, né, que é do século XIX, tudo bem tombado, uma estrutura extraordinária, e o resto não tem mais. Bairros inteiros apareceram, e os riachos, tudo, as lagoas foram aterradas, quer dizer, então, isso é o medo que eu tenho, que aconteça no resto do país, ou que as cidades que se apontam, ou apontam para um futuro, inclusive, mais radioso, melhor, mais homogêneo, mais, naturalmente, para todos nós, muito melhor. Desculpem a falha, não é culpa minha, eu não sei o que foi que houve, eu examinei o meu pendrive, mas aqui não abriu e, lamentavelmente, eu posso ficar por aqui para a gente conversar outras coisas que vocês quiserem saber. Muito obrigado.